Eu entrei na confeitaria por necessidade. A necessidade virou obsessão. A obsessão pelo conhecimento, técnicas e busca pelo sorriso do meu cliente virou empreendedorismo. O empreendedorismo virou o meu estilo de vida. E o meu estilo de vida me trouxe suficiência. O meu nome é Simone Izumi. Bem-vindos ao projeto Reviravolta. People do meu coração, sejam bem-vindos à Cozinha do Chocolatria, dando início ao nosso projeto Reviravolta, que tem o intuito de fazer a diferença na vida de vocês. Apresento as trufas douradas da tia. Para quem acompanha a minha trajetória sabe que essa receita que eu vou ensinar, que também está no meu livro Loucuras de Chocolate, foi um dos primeiros tijolos na construção do Chocolatria. E eu espero que essa receita e a minha energia realmente impactem de forma positiva na sua vida. Temos aqui as trufas douradas da tia. Esse é um trecho do meu livro, Loucuras de Chocolate, e foi o início de tudo. Eu costumo dizer que o meu negócio ele nasceu numa cestinha de vime duvidosamente decorada. No fundo, a gente vê as mãos da minha tia, que foi uma grande incentivadora do meu trabalho. Antes de começar a fazer a receitinha, eu vou te mostrar as coisas que a gente vai fazer uso ao longo do vídeo. Então, essas eram as referências que eu utilizava no começo de carreira, igual que nem chocolate ao leite, chocolate meio amargo da Nestlé, esse creme de leite maravilhoso, ele é incrível mesmo, o UHT com 25% de gordura da Nestlé Professional. Temos aqui a embalagem metalizada. Gente, o que eu embrulhei de trufa nessa embalagem, vocês não têm noção. Milhares e milhares e milhares. E sempre eu usava essa dourada, ó. Tanto que ela ficou conhecida como trufa dourada do restaurante da tia. Essa embalagem metalizada é a mais simples do universo interestelar, sério. E vocês encontram de várias marcas, tá? Esse daqui tem tamanho 15 por 16 centímetros. Usaremos uma tesourinha, saco de confeiteiro, tá? Esse daqui é um saco descartável para confeitar. Formas. Essa daqui é a forma G45 da Gramado Injetados em formato de trufa. Mas se você quiser, você pode usar também o material em PVC ou acetato, que seria desse tipo. O formato não condiz ao tamanho da trufa, seria apenas um demonstrativo do material. Hoje, logicamente, eu vou fazer uso dessas formas porque você tem otimização no processo e padronização no formato. Tenho aqui adiantado um bowl com chocolate ao leite da Nestlé picado. Não é picado, ele é cortado em pedaços. E é aqui o chamado mise en place. O que seria o mise en place? Seria a separação prévia dos ingredientes. A inserção da bebida que eu costumava fazer na época ajudava muito na questão de vida de prateleira. Porque tudo que tem muito açúcar, muito sal, ácidos, vinagre e álcool ajuda a inibir a proliferação microbiana. Em relação à estrutura, equipamentos, o que eu vou usar? Uma espátula, essa daqui é uma espátula de chocolate para a gente fazer a estabilização do mesmo, né, que é chamado de choque térmico ou temperagem ou pré-cristalização do chocolate, tá? Mas se você quiser, você pode fazer uso de uma espátula simples de plástico, até da construção civil, que serve para recolher o chocolate da pedra. Temos aqui uma espátula de apoio que poderia ser substituída por uma espátula de silicone como essa daqui, tá?
Aqui temos uma espátula de silicone e um batedor de arame que é chamado de fouet. Tenho um termômetro a laser, ok? Eu tenho Perfex, álcool 70% para fazer a higienização da sua bancada. Lembra que, ok, trabalhar na sua casa, só que é imprescindível trabalhar com organização, limpeza, segurança alimentar. Então, toda vez que você for acelerar o processo de cristalização do seu chocolate na geladeira, que seria o endurecimento do chocolate, o mesmo tem que estar vazio para não ter contaminação cruzada, ter uma circulação mais efetiva, né, na refrigeração, não ter excesso de condensação, que seria o acúmulo de umidade, né? Chocolate é um ingrediente poroso que tem essa capacidade de absorção, tanto de cheiro como umidade. E temos aqui um soprador térmico, tá? No começo de carreira, como eu não tinha muita estrutura, tampouco capital para investir, eu não tinha esse soprador térmico, mas se você tiver, né, possibilidades de compra, ele é um ótimo utensílio para você fazer o gerenciamento do chocolate, que seria a recuperação. Como é uma aula enxuta, eu não consigo prolongar demasiadamente, porque toda essa explicação sobre a química do chocolate e o seu gerenciamento, eu acabo indicando a aula online de temperagem de chocolate com duração de mais de 6 horas. Né? É pura carga teórica de explicação com todos os porquês do chocolate, né? Então, só para vocês terem conhecimento o que seria o gerenciamento do chocolate. A partir de um processo de temperagem, por exemplo, pela manhã, ao longo do dia, você deveria saber gerenciar este chocolate estando perfeito em qualquer momento do dia, bobear até meia-noite. É isso que a gente faz aqui no Chocolatria, limitando apenas um derretimento e uma temperagem por dia para ser utilizado ao longo do período, tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu tenho uma pá de cursos online disponíveis no nosso site, tá bom? Muito bem, então a gente vai começar pela ganache, que vai rechear esse bombom. A gente vai fazer da forma mais simples, descomplicada, realidade mesmo, que é como eu costumava fazer quando eu trabalhava na cozinha emprestada da minha mãe, tá? Então eu vou pegar essa porção mencionada de chocolate e vou fazer derretimento rápido no micro-ondas, tá? Então, para você não correr o perigo de queimar este chocolate, a gente vai fazer um derretimento intervalado. Vamos pausar nos intervalos para revolver o chocolate, para não ter um ponto concentrado de calor, senão mesmo vai queimar, né? Porque é um ingrediente, uma matéria-prima saturada em açúcar que tem essa característica natural da caramelização posterior queima, tá? Só que aqui a gente faz realmente um derretimento otimizado, tá? Eu não vou de 30 em 30 segundos. Nesse primeiro momento, eu vou de 1 minuto a 1 minuto e meio, tá? Na potência alta. Por que essa variação? Porque vai depender se o seu micro-ondas é 110, que é mais fraco do que o 220, tá? Esse micro-ondas que eu tenho aqui é 110, então eu vou começar com um tempo de 1 minuto e meio. Passado o primeiro tempo de 1 minuto e meio, ó, está nesta situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou revolver com uma espátula, ó lá, trocando as partes de lugar. E como ele já está bem derretido, agora eu vou de 30 em 30 segundos. O senhor Chocolatria, em paralelo, ele está fazendo o derretimento do outro chocolate maior, que aqui tem uma barra ao leite. O micro-ondas, neste caso, é 220. Você levou um tempo de 1 minuto e meio e agora mais um tempo de mais 1 minuto. Ô, Márcia, você fazia trufa comigo, né? Bastante. Você temperava chocolate. Pois é. Agora vai voltar no micro-ondas.
mais 1 minuto provavelmente. Então aqui vai ser 1 minuto e meio, 1 minuto, tá bom? Só que considera que o micro-ondas aqui é 220, então ele é mais potente. Muito bem, temos as bases derretidas e agora então a gente vai prosseguir, tá? Com as etapas. Aqui eu tenho uma base de mistura, né, de chocolate derretido. Então, quando você vai derreter o chocolate, eu tenho essa preferência por barras, tá? Porque barras, elas têm uma área exposta muito menor do que as gotinhas. Então, se você optar por gotinhas, não tem problema, mas você pode sofrer de uma incidência maior da problemática chamada desidratação. Isto é, de acordo com a estocagem do intermediário, que seria o lojista, por exemplo, aquele lote de chocolate ficou no estoque muito quente por meses, o chocolate ele vai começar a desidratar, começar a perder a mínima atividade de água existente dentro deste chocolate. E aí, quando você vai derreter, você não tem essa fluidez perfeita como o mel. Você vai ter uma massa pastosa, encaroçada, né? Impraticável, e as pessoas costumam ficar muito desesperadas, outras jogam fora. Neste caso, você só precisaria consertar este chocolate devolvendo hidratação, não através de água, mas através de um ingrediente com poder umectante, né, que restauraria esse chocolate, tá? No caso da hidratação, seria feita através da adição de manteiga de cacau derretida, tá? Eu costumo usar a manteiga de cacau da Callebaut em bloco derretida como chocolate, como vocês viram agora, mas poderia ser também o micro, que é manteiga também de cacau da Callebaut, ok? Então, não existe uma proporção definida, vocês estariam colocando, eventualmente misturando com batedor de arame para desfazer os gruminhos, e vocês vão confiar no sensorial, isto é, vocês vão adicionando até obter novamente esta fluidez natural do chocolate. Então, para efeito de misturas, não tem a necessidade de temperagem, tá? Então, para fazer a ganache, você simplesmente derrete e mistura com os demais ingredientes. Aqui, como eu vou utilizar um creme de leite UHT, não tem necessidade de ferver esse creme de leite. Você pode utilizar em temperatura ambiente que está de acordo com os padrões Anvisa, tá? Tanto leite como creme de leite sendo UHT, você poderia estar adicionando no seu chocolate derretido, tá? Eu acho que é muito mais fácil de você fazer desta forma, porque em se tratando de barra, vocês viram que a gente não pica finamente, a gente corta pedaços grosseiros, faz o derretimento intervalado e adiciona o creme de leite em temperatura ambiente, tá? Só para vocês terem o norte, o que seria a temperatura ambiente, né? Por exemplo, fiz a separação prévia do creme de leite, só que eu deixei na geladeira de um dia para o outro. Você teria que levar tempos no micro-ondas até entrar na faixa de 20 a 26 graus, ok? Então aqui temos uma espátula de silicone que seria o melhor meio para você incorporar a totalidade com eficiência, diferente do batedor. O batedor seria mais para finalização, só que numa primeira mistura para envolver o todo, a gente vai começar primeiro com a espátula de silicone. Então eu vou adicionar a totalidade do creme de leite e o que vocês têm que imaginar? A mistura tem que ser rápida, vigorosa, dando atenção para todos os cantinhos e fundo da tigela, né? Então nosso intuito não deve sobrar nenhum resquício de chocolate sem estar misturado. Como não estou na televisão, tô raspando direitinho, tá? Então aqui, ó, eu começo a fazer essa movimentação, tendo esta preocupação, ó, de raspar a lateral e fundo, ok?
para ter em mãos uma mistura homogênea. Lembrando que esse chocolate não passou pelo processo de temperagem, ele foi simplesmente derretido e misturado ao creme de leite em temperatura ambiente, tá? Então, como mágica, a ganache ela surge, né, dessa mistura, gerando esse tom muito bonito, né, sedutor, ok? Ó. Então, é neste ponto que a gente vai adicionar o conhaque, tá? Conhaque é opcional, mas se for para comercializar, pode ser muito interessante, porque como a gente não está trabalhando com adição de conservantes, né? Acaba ajudando muito na estabilidade, na vida de prateleira dessa trufinha. Muito bem, então antes de fazer a temperagem, eu vou fazer a higienização da minha pedra com álcool 70% e um perfexzinho, né, garantindo que realmente esteja tudo higienizado, tá? Então eu vou pegar o chocolate ao leite acima de 40 graus, limite máximo de 45, 50 graus, tá? Para evitar a queima. E vou fazer uma sucessão de movimentos rápidos, ágeis, para começar a proliferação dos cristais estáveis, que vão gerar estabilidade no seu produto final. Novamente, se vocês quiserem entender sobre toda a natureza desses cristais, da manteiga de cacau, dos porquês da temperagem, tem as aulas, tá bom? Hoje eu tenho que me prender para não desenvolver demais, senão não vou ensinar essa receitinha de trufa. Eu vou despejar a totalidade e vou trabalhar com uma espátula até chegar numa temperatura média de 29 graus aqui na pedra para começar a recolher. Cada chocolate acaba tendo uma referência diferente. Como estou trabalhando com chocolate nacional, feito sob legislação nacional, que tem uma composição diferente de outros, eu vou fazer desta forma, tá? Quando der em média 29 graus, eu vou começar a recolher para trabalhar em média 28 graus. Lembrando que tem que misturar muito bem para você ter uma coloração homogênea no seu produto final. Existem vários métodos de se temperar um chocolate. A tablagem, que seria a utilização de uma pedra fria, é um desses métodos, mas tem adição de sólidos, utilização do micrio, banho-maria inverso. Porém, desde o começo eu fiz tablagem e até hoje no Chocolateria a gente faz tablagem, porque eu quero transparecer essa coisa poética da chocolateria, né? Do chocolate caindo numa pedra, sendo trabalhado por artesãos, porque no slogan do meu negócio tem a palavra artesanal e eu quero transparecer em todas as formas possíveis. E é o método que eu mais gosto. E a partir do momento que você faz uma temperagem bem feita, ao longo do dia, isso daqui a gente consegue gerenciar, tá? Exige muito estudo, mas chega uma hora que acaba sendo natural. Então vamos observar a temperatura desse chocolate. Muito bem, então temos aqui o chocolate em média 28 graus e a gente vai partir para a modelagem de uma casca, tá? Eu vou fazer o uso da forma de policarbonato. Quando você modelar, tente imaginar uma espessura média de 2 milímetros, tá? Coisa que muitos ficam assustados num primeiro momento para imaginar que tem dificuldade, né? Mas com a prática vocês chegam à perfeição, tá? E depois da retirada do excesso, tá? A gente vai apoiar sobre um papel manteiga e levar por uns 5 minutinhos na geladeira com o intuito de formar uma borda que vai ser o link com a tampa do seu bombom, pré-cristalizando essa bordinha, tá?
Então 5 minutos é um tempo suficiente para ter o descolamento do papel manteiga. O restante do tempo a gente vai deixar com a boca aberta, exposta, para você reduzir tempo de geladeira. Qual a condição ideal da geladeira? Seca, vazia, calibrada a 10 graus, tá? Então seca com um paninho interno, verifica se sua geladeira ela não tem muita umidade, tem que ser um ambiente mais seco possível, né? Vazia para não ter perigo de contaminação cruzada e calibrada a 10 graus, tá? A diferença ideal de trabalho entre ambientes seria o ambiente de trabalho 20 graus, eu sei que a maioria não vai ter, mas é interessante já ter um norte do que seria a condição maravilhosa, tá? 20 graus e geladeira 10 graus, tendo uma diferença de 10 graus entre um ambiente e outro, tá? Essa diferença de 10 graus não incide a chamada condensação, que aparece quando você tem grande variação de temperatura, tá? Então, essa casquinha, ela vai ficar 5 minutos, depois mais ou menos uns 15 minutos, totalizando uma média de 20 a 25 minutos numa geladeira, para começar a ter o chamado poder de contração. Se você fez esse processo de temperagem certinho, a manteiga de cacau ela vai contrair, reduzindo o tamanho dessa casquinha, obtendo então uma extração com facilidade. Está bem misturado. Eu vou pegar uma concha para auxiliar. Ó, cheguei aqui, eu vou suspender, elevando e vou começar de cima para baixo, tá? Eu venho, corto. Quando chegou aqui, ó, eu viro a concha para reduzir sujeira. Se você quiser, você pode usar um saco de confeiteiro, mas aqui o intuito é reduzir o custo, tá? Então, com uma espátula, ó, eu vou distribuir melhor e num movimento rápido eu vou tirar, ok? Então, não existe sujeira se você faz essa suspensão rápida da concha e a passada rápida com essa espátula, tá? Porque se você vai devagar, ó, o que vai acontecer? Vai babar chocolate aqui na parte da frente, tá? Então, agora a gente vai trepidar. Vou mostrar para você. Segue uma dica se você trabalha com forma de PVC, que seriam essas formas mais baratinhas. Para otimizar o processo, você pode ir passando de um para o outro, tá? Eu não tenho a forma de trufa, eu só achei essa forma nesse material. Então, imagine que eu encheria completamente, tá? Eu vou me limitar ao preenchimento de 2 unidades, tá? É como eu costumava fazer bem no começo, tá? Enchi todas as cavidades, ao invés de trepidar e devolver, o que eu fazia? Pegava a seguinte, colocava sobre, trepidava e virava, tá? E aí, neste processo, eu vou começar a passar o chocolate para o outro, para outra forma, ao invés da forma, tá? Então, eu fazia desta forma, desencaixava, limpava, ó, a própria borda da vasilha e colocava apoiado num papel manteiga, tá bom? E aí, assim por diante, tá? Eu pegaria uma outra forma, apoiaria e continuaria o processo, tá bom? Desta forma, eu fazia em média 100 cascas em 10 minutos. É muito rápido, tá? Então, imaginem que uma média de 15 formas renderia mais ou menos esta quantidade. Em 10 minutos, desta forma, eu modelava
15 formas. Então, a gente está com a sala climatizada, tá? Onde a gente deitou as trufas no tapete de silicone, mas se você não tiver uma climatização, uma refrigeração, você vai levar desta forma na geladeira, ok? Então, passados uns 5 minutinhos a 7, você vai começar a analisar se você já consegue descolar estas formas do tapete de silicone ou do papel manteiga. Então, aqui, ó, vocês observam uma regularidade da casca, tá? E é isso que a gente deseja, porque o objetivo é o cliente ter uma mordida homogênea, ela deve ser delicada e o cliente ele tem que ser inundado pela cremosidade do recheio. Essa casquinha ela está num estágio chamado pré-cristalização. Se você vê o fundo da forma, ela ainda está totalmente grudada, né? Então agora a gente tem que terminar a cristalização com essa cavidade exposta, né, para não criar um calor residual interno e promover a contração dessa casquinha, tá? Então agora a gente vai levar na geladeira ou deixa na climatização dessa forma, tá bom? Até este fundo ele ficar com um efeito que parece que é opaco, mas na verdade você vai ver o ar entre a casquinha e a forma. Então aqui temos as casquinhas cristalizadas. Se vocês observarem aqui, temos o chamado visual de fundo opaco, tá? Então, se a gente quiser, a gente consegue até fazer isso aqui, ó, a extração do mesmo, tá? Porque existiu a contração. Só que como a gente vai rechear logo em seguida, eu vou voltar a casquinha na forminha, vou rechear e nesta forma eu vou fazer uma vedação simples com espátula e nessa segunda eu vou utilizar como opção um acetato para ter um acabamento brilhante bem lisinho. Coloquei a ganache entre 20 a 26 graus num saco de confeiteiro preso com elástico na ponta para facilitar o porcionamento, tá? Então, neste caso, como que vocês vão fazer? Vocês vão porcionar encaixando esta ponta cortada, tá? E vão fazer essa pressão até restar mais ou menos um espaçamento de 2, 3 milímetros. Depois de porcionado, eu costumo fazer isso aqui, que seria o nivelamento, deixando um pouquinho abaixo, 2, 3 milímetros, em relação à linha invisível, né, de fechamento do bombom e todo o recheio encostado na parede lateral, que se eventualmente tiver uma bolinha de ar, isso aqui pode incitar o aparecimento do mofo precoce. Então, para uma selagem perfeita, o recheio precisa estar encostado na lateral. Então, para fazer a selagem, a cobertura com chocolate, a gente costuma passar um pouquinho de soprador térmico, suficiente para a bordinha começar a brilhar, não derreter, tá? Que se derreter, ele volta a grudar na forma e você não vai conseguir desenformar. Esse mínimo aquecimento vai melhorar a fusão entre a casca e a tampa, evitando aquele efeito de quando você morde, ter a separação, tá? Então aqui, ó, eu vou passar um pouquinho na velocidade mínima e é isso daqui. A primeira selagem, eu vou fazer uma selagem simples, então eu vou utilizar uma espátula, que ela tem que estar limpa, tá bom? E simplesmente eu vou cobrir com chocolate e tirar o excesso. A espátula, ela tem que estar, ó, a 45 graus, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de chocolate aqui. A 45 graus eu vou fazer uma pequena trepidação para melhorar a distribuição. Então o objetivo seria você ter uma selagem
de uma espessura suficiente para cobrir, tá? Eventualmente, se tiver um buraquinho, pode até fazer isso daqui que já tá bom o suficiente. Então, essa primeira selagem a gente fez de forma bem simplória, né? Só cobriu e tirou com a espátula. A segunda a gente já vai fazer com o auxílio de um saco de confeiteiro. Então, a gente vai fazer uma vedação utilizando um acetato. Eu vou passar um pouquinho de soprador térmico. E eu vou trabalhar com chocolate num saco de confeiteiro, tá? Ele tá preso com um elástico. Então, o que eu costumo fazer? Eu cubro mais ou menos este trecho de eixo a eixo da primeira fileira e da terceira fileira. Costuma ser suficiente para cobrir toda a assadeira, tá? Então, eu vou fazer este movimento aqui, desta forma, e aí depois eu venho para cá. Feito este processo, eu vou pegar um acetato e eu vou dar pequenas batidinhas para cobrir todo o trecho do bombom, tá? Munida de uma espátula limpa, a minha mão de apoio, ela vai apoiar para prender o acetato e a minha mão boa, que é a direita, ela vai correr num ângulo 45 graus, com uma pressão, ó, suficiente para eu enxergar esse formato redondinho bem definido. Se eventualmente faltar chocolate, a gente pode levantar rapidinho esse trecho, colocar um pouquinho de chocolate aqui e correr com a espátula novamente. Feito isso, a gente vai levar para a geladeira. Cerca de 10 minutinhos seria suficiente. Esse trecho aqui, eu acho que é uma quantidade ideal, ó, porque não tem muita sobra de chocolate nas laterais, tá? Fica um trabalho mais limpo. Então, entre 10 e 15 minutinhos de geladeira, a gente, ó, vai começar a tirar, ó. Vocês estão vendo que existe, né, um acabamento muito interessante. E a gente vai desenformar, bater nesta ponta contra a base, ó. E aí a gente já vai embrulhar no papel dourado, tá? Então, neste caso, eu vou pegar uma trufinha, colocá-la ao contrário. Eu vou puxar metade para cá. Gente, eu vou até chorar. Que momento, não vou dizer saudoso, mas remete a memórias. Sempre a dobra no sentido a favor da dobra. Então, se a dobra tá para cá, eu vou para lá. Eu não vou para cá, tá? Então, eu faço assim, ó, tá? Faça um embrulho bem justinho, delineado, para ter essa cara de bombonzinho perfeito, que eu tenho certeza que vocês vão vender para dedéu. Ó, mais um. Coloque aqui, venha de um lado, venha do outro, segure aqui, venha desse lado, puxe e faça desta forma. Quando eu comecei a trabalhar, eu comprava etiquetas de validade redondas de trufa para colocar aqui no verso, tá bom? É um produto com alta rentabilidade, tá? Produza direitinho, com responsabilidade, limpeza, que eu tenho certeza que esse produto vai te ajudar a capitalizar e muito. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade de poder reviver essa memória do passado. Faz 16 anos que eu vendi essas trufas na faculdade, em restaurantes, salões de beleza. Eu sei como é muito difícil no começo, quando você não tem um espaço próprio, você trabalha sozinho, você não tem capital para investir. Só que é preciso ter perseverança, é preciso acreditar no seu sonho, né? Eu entrei na confeitaria, como eu disse na entrada, por necessidade, só que aos poucos eu fui encantando com a confeitaria.
E eu espero que vocês peguem esse sentimento como inspiração. Até a próxima!